Vamos tirar aquela velha ideia do papel? Depois de muita pesquisa, depois de muito planejar e de enrolar pra caramba, eu sou Lucas Franco e vou começar a escrever o meu primeiro livro. E quero que vocês estejam nessa comigo também, escrevendo o livro de vocês. Para isso, a gente vai seguir uma série de etapas para conseguir escrever o livro e publicar ele. Vamos lá? O primeiro passo na hora de começar a escrever uma história é pensar do que ela está falando. Porque você tem que ter um drama. Essa história, ela precisa de um significado. Então é isso que a gente vai pensar primeiro. Sobre o que é a sua história. Porque você pode querer falar sobre elfos, você pode falar sobre dragões, castelos, crocodilos. Se não tiver um bom drama por trás da sua história, ela não funciona. Por isso que tem tanta história de fantasia que simplesmente não chega em lugar nenhum. Sabe aqueles livros com mundos fantásticos, cavaleiros maravilhosos, tudo, mas não tem drama, não tem história. É só um mundo bem construído que não dá certo. Isso não adianta. Não adianta. No, God, please, no! 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 E é por isso que a gente vai mudar isso aqui. Primeira coisa, pensa em uma mensagem. O que é essa mensagem? Alguns autores gostam de chamar de premissa, de verdadeiro significado. Essa mensagem nada mais é do que o drama da sua história. É a questão principal. Aquilo que quando você termina de ler o livro você vai pensar. Sabe quando você assiste um filme e você sai falando, acabei de ver um filme que fala sobre o valor da amizade, ou um filme que mostra que o crime não compensa. Às vezes o filme mostra que o crime compensa. Essa é a mensagem, a gente vai chamar aqui de mensagem. E isso é o mais importante. Tem um cara que chama Robert McKee que fala muito sobre essa questão. Ele escreveu um livro sobre roteiro muito bom que chama Story. Eu recomendo para todo mundo que quer escrever um livro também. Porque um filme é feito de uma boa história. Livros também são feitos de boa história, então tá tudo a ver. Nesse livro dele, ele coloca essa questão da mensagem, da premissa, como uma ideia governante. Essa ideia governante, ela é uma frase dividida em dois componentes, valor e causa. Esses dois componentes querem dizer a espinha dorsal da sua história. O valor é essa premissa que a gente está falando aqui, é aquela ideia que você vai ter certeza quando você termina de ver o filme, ou ler o livro, ou a série, tanto faz. E a causa é o que leva a isso. O Robert McKee, esse cara, dá muitos exemplos no livro dele. Mas tem um aqui que eu separei que eu achei mais legal. A justiça prevalece porque o herói é mais esperto que os bandidos. O que isso significa? A gente vai dividir a frase em dois. A justiça prevalece é o valor da história. É isso que a história está falando, que a justiça prevalece. Quando você termina, você sabe, o bem vence. E já essa parte restante da frase é o que leva a isso. Por que a justiça prevalece? Porque o herói é mais esperto que os bandidos. Isso é uma coisa meio Sherlock Holmes, mas na verdade é uma série dos anos 70 que chama Columbo. Eu sei que pouca gente conhece essa série, então a gente vai atualizar isso. A gente vai falar sobre Harry Potter agora. Scared, Potter. You wish. Harry Potter é uma história de amor, você já percebeu isso? O Harry só sobrevive por causa do quê? O amor da mãe dele. Depois tem o amor dos amigos, o amor dos Sirius. O Dumbledore chega a falar, e nisso ele coloca essa questão bem clara. Não existe magia mais poderosa do que o amor. Ponto. É isso que é a ideia governante de Harry Potter. Se você espremer todos os filmes, o resultado é esse, amor. J.K. Rowling quis contar uma história sobre amor, e ela conseguiu. É isso que você pensa quando você termina de ler Harry Potter. Você também chora um pouco, mas você vai pensar que Harry Potter é uma história de amor. E é sobre isso que a gente está falando aqui. A mensagem da sua história importa. É interessante notar também que essa ideia governante não precisa ser boa. Existem histórias com finais negativos. Quem assistiu Guerra Infinita sabe do que eu estou falando. I hope they remember you. Existem até ideias irônicas. Sabe quando o protagonista quer chegar em algum lugar só para perceber que a felicidade está no caminho? Ou quando alguém acha que quer muito alguma coisa e na verdade descobre que essa coisa vai destruí-lo? Isso é muito legal. A vida é assim e o público gosta disso. Então, quanto mais irônica for a sua ideia governante, mais interessante a sua história pode ser. Isso é um detalhe também que a gente pode falar mais pra frente. Essa premissa também pode ser uma pergunta. O que aconteceria se? Nesse caso, as opções são infinitas.
Quem gosta muito disso é o Stephen King. No livro sobre a escrita dele, ele também fala bastante sobre isso. Que você pode fazer uma pergunta: o que aconteceria se os alienígenas invadissem a Terra atrás de vacas? É uma ideia. Você pode tirar uma história disso. O que importa é você ter um drama. A ideia você pode tirar da onde for, mas tem que ter um drama. É claro, isso se você quiser seguir essa metodologia. Tem escritores que simplesmente pensam em uma ideia e começam uma história. Ao fim dela, ele pensa: tá, o que eu posso tirar de mensagem disso? E aí desenvolver. Eu prefiro começar pela mensagem, porque você faz toda a história em cima dela. Outro autor que eu vou citar aqui é o Umberto Eco. Se você não conhece, ele escreve uns livros mais pesados, digamos assim. Pesado no sentido de que são bem grandes, com temas mais complexos. Ele não segue essa ideia governante. O que ele faz é só pensar em uma ideia ou uma imagem seminal. A partir daí ele começa uma história. Ele escreveu O Nome da Rosa lá só porque ele queria falar sobre um mosteiro. E olha o tamanho do livro que ele criou com essa ideia. Cada escritor começa de um jeito. Você só precisa pensar e começar. Outro autor muito interessante, inclusive que muitos escritores usam como base, é o Christopher Vogler. Ele é aquele da jornada do escritor. Eu sei que muita gente gosta de escrever sobre jornada do herói. E eu também gosto bastante, é muito bom. Agora, o que ele fala sobre isso? Para o Christopher Vogler, essa ideia, ela tem que ser definida lá na primeira etapa da jornada do herói. Quem já leu sabe que eu tô falando do mundo comum. É ali naquela parte que você apresenta o mundo, apresenta os personagens, que você define o tom da história e inclusive o drama. Eu concordo com o Christopher Vogler, acho que você deve colocar isso bem no comecinho mesmo e já desenvolver a partir daí. E é isso que a gente vai começar a fazer aqui. Eu quero escrever sobre elfos. Por que eu quero escrever sobre elfos? Não sei. É aí que mora o perigo. Não adianta você colocar uns elfos, uns dragões e criar uma história. Não. Você precisa de um significado. Essa é a palavra-chave mais importante, o significado. Enquanto eu penso na minha história, eu quero que vocês pensem na sua. Sobre o que você quer escrever. Qual é a mensagem? Qual é a sua ideia governante? É uma história de amor? É uma história de superação? É uma história de amizade? Bora pensar, vai! E aí, pensou? Eu já pensei na minha. Eu quero escrever sobre elfos porque eles são criaturas muito antigas. Se a gente com 20 e poucos anos tem tanto problema nas costas, imagina uma criatura que vive 200, 300, 1000 anos. Eu gosto dessa ideia e é isso que eu quero trabalhar no meu livro. Os traumas do passado. Se eu fosse tirar uma ideia governante dessa história, seria algo como: os traumas do passado podem ser superados quando são controlados. É isso que eu quero falar na minha história. Como eles tratam com os traumas. Tem gente que tenta esconder, tem gente que tenta ignorar, tem gente que consegue viver com eles. Então, o que eu quero trabalhar com essa minha história são os traumas dos personagens. Vou mostrar como eles podem aprender a controlá-los. Isso é muito legal porque a gente pode acabar se identificando. Apesar de eles serem elfos com milhares de anos, nós também temos traumas e nós também temos que aprender a controlar esses traumas. É isso que eu quero mostrar com a história. A partir daí eu vou desenvolver um enredo, mas isso é questão para outro vídeo. Agora eu quero que você construa essa sua ideia, esse seu significado. Você pode escolher não usar uma ideia governante, ninguém é obrigado a isso. Mas pensa numa ideia, pensa num drama. Eu tô repetindo isso sem parar porque realmente é importante. Essa é a lição número 1, a gente vai fazer outros vídeos, mas eu quero que por enquanto você pense num drama, sobre o que é a sua história. Depois a gente pensa no que vem pela frente, tem muita coisa legal pela frente. Agora que você já pensou na sua ideia, comenta aí embaixo qual que é ela. Vamos discutir, vamos conversar. Será que é uma boa ideia? Será que você seguindo por esse caminho você vai chegar numa história boa? Comentem sobre a minha também. Você acha que trauma é um bom caminho para seguir? Se não for, a gente pode pensar em outra. A ideia aqui é desenvolver uma história. Lembrando que essa aqui é só a primeira aula, se é que a gente pode chamar assim. Não deixa de se inscrever no canal para você acompanhar as outras. A gente vai transformar a sua ideia num livro. E a minha também. Então torce pra mim aí que vai dar certo. Eu falei elfos de novo! O Stephen King era um cara que... ele não tá morto. Deleta.